Hoje eu vou ensinar para vocês como faz esse tapete básico. É um tapete simples, muito fácil de fazer. É um tapete para iniciantes, mas ele fica lindo, né? Com essa florzinha rasteira. Com essa base dá para fazer passadeiras mais compridas e dá até para fazer um tapetão de sala. É só ir aumentando o tamanho dele. O ponto é bem fácil, feito só com bloquinhos de 3 pontos altos. E é bem tranquilo para fazer e rende bem, é bem econômico. Então, eu vou passar para vocês a medida. Olha, ele ficou com 72 centímetros de comprimento. E com 45 centímetros de largura. Tá ruim de focar a câmera, mas ó, ficou com 45 centímetros de largura. Então, ele ficou com um tamanho ótimo. Aí, para mudar o comprimento dele, ó, 72 centímetros. Para mudar o comprimento, vocês vão aumentar a quantidade de square. Vou dar uma laçadinha para iniciar a minha corrente. Vou fazer 4 correntinhas. Prendo na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Levanto 3 correntinhas. Faço 2 pontos altos. Então, eu fiquei com uma correntinha que equivale a um ponto alto, mais 2 pontos altos. 2 correntes, mais 3 pontos altos. Duas correntes, mais 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Então, vou ficar com 4 bloquinhos. De 3 pontos altos. Duas correntes. Prendo aqui, ó, na minha terceira corrente aqui do meu... Aquelas correntinhas iniciais. Na terceira corrente, eu prendo com ponto baixíssimo. Faço mais uma laçada, né? Mais um ponto, uma corrente. E fecho. Aí, eu vou esconder esse fio, vou descer ele. Puxo na primeira. Puxo na segunda. Dou um nó aqui, ó. Encontro com o meu primeiro fiozinho aqui, dou um nó. Um nó. Dois. Agora, viro, inverto e dou o terceiro nó. Puxa com força. Ele não vai correr o fio. Quando você inverte para dar o último nó, ele não corre o fio. E não vai soltar de jeito nenhum. Corto bem rente, com cuidado para não cortar o fio. Agora, eu vou pro amarelo. Dou a minha laçada para iniciar. Aqui, ó, primeira laçadinha. Enfio aqui, ó, no meu cantinho. Dou um ponto baixíssimo. Só prendi, levanto duas correntes.
Uma, duas. Seguro o meu fio aqui, ó, aquele fio inicial do nó, seguro aqui que eu vou esconder ele. Então, eu levanto mais 2 pontos altos. 2, tenho 3, né? Com a primeira correntinha eu fiquei com 3. 2 correntes, mais 3 pontos altos na mesma, aqui ó, na mesma corrente. Faço 2 correntes de separação, vou pro próximo canto, aqui ó, próxima corrente de base. Levanto 3 pontos altos. Duas correntes de separação e 3 pontos altos na mesma corrente. Duas correntes de separação, vou para a próxima corrente de base e repito meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Sempre formando um quadradinho. Duas correntes, vou para a próxima corrente de base, levanto 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes e prendo, para finalizar a carreira. Então, eu tenho aqui, ó, minha primeira corrente. Tenho minha primeira corrente com 3, então, 3 correntinhas. Eu pego aqui na terceira, puxo com ponto baixíssimo e fecho a carreira. Faço mais um ponto baixíssimo para travar o fio, viro e vou descer ele aqui, ó. Desço. Aí, se você quiser dar um nozinho aqui, ó, você vai girar aqui o fio para abrir, enfia a agulha no meio, divide ele em 2 e faz um nozinho. Aqui, ó. Faz um nozinho com ele. Ou continua descendo até aqui embaixo. E prende no fio, naquele fio inicial. Agora, eu vou colocar a cor verde pra representar as folhinhas. Então, só vou repetir aqui, ó, é como se fosse já um ponto baixo. Eu levanto 2 correntinhas. Vou levantar 2 pontos altos. Aqui nessa mesma corrente. Faço 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos.
Então, esse tapete, a base dele são esses bloquinhos. Ele é todo em bloquinho. O que muda são as cores, né? São as cores que vai formando os desenhos. Aí eu faço 2 correntes de separação. Venho na corrente, levanto 3 pontos altos. Então, sempre que tiver corrente, eu vou levantar 3 pontos altos. No canto, sempre serão 3 mais 3, para formar o leque do canto. Então, faço 2 correntes, vou no canto, vou levantar 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos na mesma corrente de base para formar outro leque. Então, eu vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês. Terminei essa carreira, arrematei. Agora, eu vou começar a carreira na cor natural. Então, o primeiro eu vou fazer assim, ó. Vou fazer ele a carreira toda e arrematar. A partir da segunda peça, eu vou fazer uma carreira, ou 2, né? E já vou fazer emendando aqui. Tem uma outra forma de emendar, que eu já tenho um vídeo no canal que mostra uma outra forma de emendar, que eu faço, no caso, eu acho mais adequado para quando é uma tira maior. Por exemplo, igual essa daqui, ó. Eu fiz como tá lá no vídeo. Então, aqui eu tenho 3. Eu fiz até a parte verde, né? Aí, a parte branca, comecei daqui, né? Eu fiz 3 lados, isso. Eu fiz aqui, esse lado, esse e esse. Quando eu cheguei aqui, eu comecei já emendando aqui, aí fui fazendo assim, ó. Quando eu chego aqui na última carreira, aí eu venho direto e termino aqui onde eu comecei, tá? Isso eu acho legal para quando a gente tem bastante square para emendar, porque você não precisa ficar cortando o fio, faz acabamento, aí emenda outro, aí faz, né, o arremate. Você vai fazer o arremate só aqui, ó, né? Que ele vai ser um fio só. Agora, nesse caso, para ficar mais fácil para vocês, como eu tô gravando, eu tô mostrando como é o square, então eu fiz o square, fiz a última carreira branca, e agora eu vou começar a fazer essa daqui e já vou emendar nessa. É uma outra opção. Então, assim, ó, eu sempre faço, dou a minha laçadinha aqui, ou eu venho direto aqui, ó, e faço meu nozinho aqui, ou eu faço aquela laçadinha e começo o trabalho. Então, fiz o meu nozinho. Aí, vou levantar meu leque. Duas correntinhas. 3 pontos altos. Duas correntinhas. Vou para a próxima carreira, corrente de base, levanto os 3 pontos altos.
Quando eu chego aqui no canto, eu vou fazer só 3 pontos altos, vou fazer meio leque. 3 pontos altos. E venho aqui, ó. Enfio aqui no canto do outro square. Ó, tá vendo? Agora eu vou fazer a minha emenda. Então, aqui, ó, vou fazer terminar o leque. Venho aqui na próxima corrente, prendo o fio. Dou a laçada e levanto meus 3 pontos altos na corrente de base do leque, vou chamar do meu square, vou chamar de square 2. Então, square 1 e square 2. Então, no square 2, vou levantar os 3 pontos altos. Sem fazer corrente, eu vou lá na corrente do meu square 1 e prendo o fio. Dou a laçada, volto aqui no square 2 e levanto os 3 pontos altos na corrente. Dou uma laçada, não, minto, não dou laçada, eu vou lá embaixo, ó, vou lá na minha corrente do square 1, dou a laçada e puxo o fio. Aí, eu dou uma laçada, venho pro canto, levanto um bloquinho de 3 pontos altos. Ou seja, só uma lateral, só um lado do leque, né? Vou lá no canto do leque 1, enfio lá no canto, ó, na corrente do canto. E prendi. Então, a minha emenda tá pronta. Vendo, ó, canto com canto, prendi aqui na corrente, levantei o meu bloquinho. Agora, eu cheguei no próximo canto. Agora, eu vou fazer a lateral. Vou terminar, concluir o meu leque do canto. Faço 2 correntes e vou concluir essa carreira. Então, todos os square que eu for emendar, vou fazer dessa forma. Agora, ó, vou fechar aqui. Aí, se eu quiser emendar um outro square, eu vou fazer igual eu fiz esse aqui. Faço uma lateral, que foi essa primeira, faço uma lateral e a segunda eu já venho emendando. Então, no caso, eu teria uma lateral aqui, já venho emendando e aí completo ele. Ou podem fazer como eu fiz no outro vídeo. A união dos squares sem cortar o fio. Opa.
vou fechar a carreira aqui. Unir com ponto baixíssimo, faço mais um ponto, puxo, vou fazer o acabamento, né? Cortar aqui, esconder esse... Vou fazer o acabamento aqui desse fio. Então, aí, no caso, se eu tivesse mais square para unir, eu iria unindo aqui. Se eu tivesse mais square para unir, eu iria unindo aqui agora. Então, eu posso unir quantos square eu quiser. E agora, a gente vai para a parte da próxima carreira, que é muito simples também. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa em volta do square. Aí, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, um detalhe, esse detalhe aqui na emenda. Então, vamos lá. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o tapete, bem fácil, simples. A gente só vai fazer uma brincadeira com cores. Então, ó, eu fiz a emenda com essa cor natural, que é quase um branco. Poderia ser o cru também, né? Uma cor mais discreta. Enfim, tem que ser uma cor que se destaque da flor. Poderia ser um preto também, ou um marrom bem escuro. Tá? Então, assim, ó, já prendi a linha aqui no meu cantinho. E eu só vou continuar repetindo o que eu já fiz aqui. Só vou mostrar pra vocês agora o detalhe aqui, ó, como que eu vou fazer aqui. Vou fazer o leque. Com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Duas correntinhas. Nas correntes, sempre eu vou levantar 3 pontos altos, que é o bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntes de separação, vou para a próxima corrente, levanto 3 pontos altos. Duas correntes e cheguei aqui, não tem corrente. Como é que eu faço? Não é para enfiar a agulha aqui no meio, ó, tá? A gente vem aqui, ó, no meio do leque do canto, levanta um ponto alto. Venho. Eu tenho um pontinho baixo. Eu vou fazer no meio dele. O meu ficou apertado, mas é no meio dele. Levanto um ponto alto. Venho no outro leque, ó, tá vendo que tem aquela correntinha aqui do meio do leque? Vendo que tem uma correntinha aqui? Então, eu venho aqui e levanto o terceiro ponto alto, tá vendo? Assim, ele vai ficar retinho. Se eu enfiar aqui no meio, ele vai ficar um leque em V, fica feio, não tem a ver com um ponto. Ele tem que ficar parecido com esse daqui. Então, por isso que eu faço, ó, um aqui, outro no meio e outro no meu próximo leque. Três pontos altos. Vou fazendo isso.
Venho aqui no meio, no meu ponto do meio, que fiz a emenda, levanto um ponto alto, vou no leque, no meio do leque, levanto outro ponto alto. Duas correntes. E vou preenchendo as minhas correntes com 3 pontos altos. Duas correntinhas. Até chegar lá no canto. Sempre onde houver uma corrente, eu vou levantar 3 pontos altos. Cheguei no meu canto. No canto será sempre leque. O leque é 3 pontos altos, duas correntinhas e 3 pontos altos na mesma corrente. Duas correntes. Volto aqui, ó, na mesma corrente do canto e levanto mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou para a próxima corrente, levanto 3 pontos altos. Então, vou fazer isso a volta inteira. Então, tem essa aqui que é do square, fiz a primeira, vou fazer mais 3, serão, contando a partir daqui, serão 4 carreiras, né? Porque aí fica mais harmonioso. Aí depois eu faço 5 carreiras da cor amarela. Olha como tá ficando o tapetinho. Já tá num tamanho bom, já daria um tapetinho pra porta de box, né? Um tapete pequeno pra porta. É só fazer um bico aqui em volta. Aqui no nosso caso, o bico, ele vai ser uma brincadeira que eu vou fazer com as cores. Então, agora eu vou fazer uma carreira na cor branca, aqui na cor natural. Depois faço uma carreira amarela. E por último, eu faço o bico na cor amarela também. Será um bico bem facinho também para iniciante. Só com bloquinhos e ponto picô. Até porque eu acho que combina bastante com esse tipo de tapete. Né? Tapete mais básico, a gente precisa chamar atenção, a intenção é chamar atenção pro desenho do meio, né? Pra florzinha rasteira, e não tanto pro bico. Eu gosto de fazer bicos maiores, assim, que chamem mais atenção, quando o centro do tapete por exemplo, um tapete oval, ou como no tapete craft azul, que é só bloquinhos no centro, não tem um desenho. Aí eu gosto de caprichar mais no bico. Mas aí fica a critério de vocês, né? Vocês podem até estar criando peças em cima disso. Bom, agora eu tô na última carreira, que já é a carreira do bico. Eu já dei uma adiantadinha aqui. Então, aqui, ó. No leque, eu vou fazer o leque como eu tinha feito na outra carreira, com a diferença que tem um ponto picô aqui no meio. Aí, onde eu faria a corrente, eu fiz 3 correntes e fechei em ponto picô. Levantei 3 pontos altos na corrente de base. Agora, eu vou fazer, ao invés de fazer 2 correntinhas, eu vou fazer 3 correntes e fechar em ponto picô. Vem aqui na primeira correntinha, enfio e fecho fazendo um ponto picô. Dou a laçada, vou pra corrente de base, levanto 3 pontos altos. E vai ser isso a carreira toda. Quando chegar lá no canto, eu vou fazer 3 pontos altos, um ponto picô e 3 pontos altos no canto. É um ponto simples, básico, mas é bem delicado, não deixa nada a desejar a outros bicos maiores, né? Ele dá um acabamento bem bonito e delicado.
Opa, vamos desmanchar aqui e fazer de novo. Às vezes o fio enrosca na agulha. E também é um trabalho que rende bastante, não é um bico cansativo para fazer. Quando se trata de um tapete econômico, a gente tem que pensar nele no geral. Tanto num ponto fácil, que rende bastante fio, né? Com pouco fio a gente consiga fazer um tapete. Mas também temos que pensar no ponto que vai ser usado. Porque para que a gente não gaste muito tempo fazendo um ponto, né? Às vezes a gente escolhe um ponto econômico para o tapete, mas escolhe um bico demorado. Então, a gente tem que escolher bem também o bico, também tem que ser econômico. Tem que ser bonito, mas tem que ser econômico, tanto em quantidade de fios e também em tempo. A carreira do bico, olha como ficou. Bem legal, né? Ficou um tamanho ótimo. Só vou agora fazer o acabamento aqui, esconder meu fio. Esconder aqui atrás, ó. Vocês podem estar fazendo isso com agulha de tapeceiro, tá? Que é mais fácil de passar o fio aqui entre os outros fios. Eu já tô acostumada a fazer assim, então ainda não comprei minha agulha de tapeceiro. Vou escondendo aqui e corto a ponta. Eu já falei no início do vídeo, mas eu vou deixar inscrito na descrição a medida e o peso do tapete. Quem gostou do vídeo, deixa um like pra mim. Quem não é inscrito, ainda se inscreva clicando no botãozinho abaixo. Até a próxima, beijos!